Olá, eu sou a Cris Lourenço e esse aqui é o canal Evolução 5.1. Aqui a gente conversa sobre desenvolvimento pessoal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre os sinais que as pessoas dão de que são narcisistas ou que você está no relacionamento abusivo. Eu vou contar para vocês aqui algumas coisas que aconteceram comigo no começo do meu relacionamento, que na época eu não sabia lidar, eu não sabia do que se tratava. E se eu contasse isso para alguém, as pessoas também não saberiam me dizer. E a gente foi vivendo e foi vendo, né? Então, eu vou contar aqui algumas coisas que talvez possa te ajudar você a estar identificando, principalmente se você estiver no começo de um relacionamento, né? Eu engravidei, fui morar com essa pessoa, né? Eu tinha 18 anos. Então, gente, por aí você já tira que eu não sabia nada da vida, né? E um episódio que aconteceu foi que a gente não tinha muitas coisas. Então, alguns utensílios foram doados para nós, que eram da irmã dele, né? Que também eram da mãe. Ela se desfez de algumas coisas, porque a mãe dele tinha morrido e tal. E ela deu lá algumas coisas para mim, alguns talheres, né? Coisas assim de cozinha, né? E uma garrafa térmica veio junto. Ela pegou a garrafa térmica da mãe dela, que era mais nova, né? E me deu a dela. E eu, como não tinha, eu aceitei, tudo bem. E teve um episódio que eu fiz café. Bom, vamos colocar aqui. E aí eu aceitei a garrafa. Só que a garrafa, ela estava muito velha e ela azedava o café. Aí você vai falar para mim, nossa, nunca vi café azedar. Sim, mas ela alterava o gosto do café. O café ficava ruim. Não sei dizer por quê, né? Porque às vezes a gente tem garrafa que dura anos, né? Talvez elas tenham colocado alguma coisa que alterou ali a garrafa de alguma forma. Só sei que o café ficava ruim. E teve um episódio, e ficava frio e ruim. Então você tinha que estar sempre renovando o café. E aí teve um dia que ele chegou do serviço e ele foi tomar café. E eu tinha esquecido de fazer café, né? Eu estava grávida, tudo aquilo era muito novo para mim. E eu não tinha feito o café da tarde, né? Porque você tinha que fazer café de manhã, de tarde e de noite. E eu não tinha esse hábito de tomar café preto, né? De garrafa assim. Eu tomava, mas era pouco, né? Enfim, eu também estava me habituando com o serviço da casa, essas coisas. E aí, o que ele fez? Ele foi tomar o café, colocou no copo. Quando ele colocou na boca, ele viu que o café estava com gosto ruim, ele jogou fora o café, né? O líquido, catou a garrafa e jogou no meio do quintal, xingando. Já que você não faz, para que eu quero essa garrafa aqui? Porque eu falei, né? Eu falei, não, mas é a garrafa que tá, já que é a garrafa, não sei o que, não sei o que. E começou a fazer aquele escândalo todo, catou, tacou no quintal e quebrou a garrafa. Eu fiquei horrorizada, né, na época, e fiquei com medo, fiquei... Gente, o que você faz com uma pessoa quando ela começa a tacar tudo, quebrar tudo, e falar e xingar, e por causa de uma coisa tão simples? Você fica totalmente sem reação, né? E esse foi um dos episódios. Teve um episódio também do bujão de gás, né? Que a gente tinha um bujão só. E naquela época, as pessoas costumavam ter dois, eles falavam vasilhame, cota, né? Dois bujões. A gente sempre tinha dois em casa. Primeiro, porque era muito difícil, era muito caro, como ainda é, né, gente? E também porque não tinha essa facilidade de WhatsApp, não tinha essa questão de você aplicativos que você liga e a pessoa vem trazer. A gente não tinha telefone em casa, então você tinha que ter um reserva. E eu tinha, nessa altura, né, desse episódio que eu vou contar, eu já tinha dois bebês. Eu tinha uma bebezinha de 1 ano e pouco, que é a minha filha mais velha, e a outra de meses, porque eu fiquei grávida em seguida, né? E aí
Gente, eu fico suspirando, porque lembrar essas coisas é complicado. Bom, mas e aí eu tinha duas bebês. E aí eu tinha falado para ele, olha, a gente tinha o dinheiro lá, tudo. Eu falei, você vai comprar, né, o bujão de gás, né? Então você compra, né? Enfim, tal. Acho que o gás tinha acabado e eu tinha pedido para ele ir lá comprar. E eu já, em vez dele levar aquele, para ele comprar o outro, para depois a gente só pegar, sabe? Um rolo assim. Enfim, era para ele ir lá comprar o segundo bujão de gás. E aí ele ficou assim: ah, tá bom, daqui a pouco. Aí ligava, tava assistindo TV, ficava lá. Aí passava mais uns 20 minutinhos, meia hora, eu ia lá de novo e falava assim: mas vai fechar, você não vai lá? Ah, calma, daqui a pouco eu vou. Só sei que ele fez isso aí durante umas 3, 4 horas seguidas, gente. Ele ficou enrolando. Aí eu fui de novo, né? Falei, poxa vida, você não vai comprar? Eu preciso, porque se eu ficar sem gás, eu tenho que fazer mamadeira, são 2 bebês e tal. E tava uma chuva. Não, ele enrolou tanto que começou a chover, foi isso. E tava uma chuva, gente, uma chuva. Aí eu falei, aí, tá vendo? Agora começou a chover, agora você não vai mais. Aí ele levantou, quebrando tudo, batendo tudo, catou, tá satisfeito agora? Eu vou lá, que saco, para de me apurrinhar, eu não tenho paz, que não sei o quê. Só que a pessoa não viu que a gente tinha 2 bebês, né? Enfim, só sei que ele saiu no meio da chuva, você vê, ele levou o dia inteiro, não quis ir, depois saiu no meio da chuva e foi lá comprar. Aí trouxe o negócio nas costas, né? Colocou lá, falou, ei, para de me encher agora, viu? E não sei o quê, como me apurrinha, como me enche o saco e tal. E foi mais um episódio. Ele quebrou a garrafa térmica. Esse foi um episódio. Depois, eu tava já, da primeira menina, eu tava já bem de 7 meses e pouco. Ele não veio dormir em casa. Ele chegava à tarde todos os dias. Ele saía às 6h30, era o horário dele, mas ele saía direto do serviço e ia pro bar. E ele ia tomar cerveja com os amigos dele. Então, ele chegava em casa, era 1h da manhã, 2h da manhã. Mais cedo que ele chegasse, era 11h30, meia-noite. Então, eu trabalhava nessa época, quando eu estava grávida da minha primeira filha. Eu saía, eu trabalhava no mesmo lugar que ele. Eu saía, eu vinha no ônibus sozinha, muitas das vezes passando mal. Ele não vinha comigo, certo? E chegava em casa praticamente de madrugada. Neste dia específico, ele não veio para casa. Eu tive uma noite horrível, eu não consegui dormir. Eu não consegui dormir porque a gente não tinha para quem recorrer, né? Imagina, uma época que você era você e você. E aí, quando deu 7h da manhã, ele chegou e trouxe um amigo junto. E eu já tava, né, ali já tentando me arrumar para ir trabalhar, tava péssima, eu tinha um cabelo, gente, aqui que batia bem na cintura. E eu trabalhava longe, eu tinha que pegar, eram 2 horas de ônibus, eu tinha só dor nas costas, meu nome era dor nas costas. E eu tinha tido uma noite péssima, porque eu dormi sozinha, e eu não sabia onde ele estava, não sabia como procurar, não sabia com quem falar. E aí eu me levantei devagarzinho, né? Comecei ali bem malmente me arrumar. Ele chegou com esse amigo do serviço, falando que, nem falou nada, ai, me desculpa, não sei o quê, mas olha, já tô atrasado pro trabalho. Aí ele entrou pro banheiro, foi tomar banho, aí separou 2 camisas para mim passar, né? Separou 2 camisas para eu passar. Uma para ele e uma para o amigo dele. E vocês acreditam que eu ainda tive que passar roupa para eles? Eu estava grávida, esbudegada, chateada, tentando querer saber. Eu acredito que ele trouxe o amigo, sabe, para amenizar a situação, para falar assim, ela não vai brigar comigo, né? Ou eu não vou ter que dar satisfação para ela, porque ele me impedia eu de falar qualquer coisa na frente das pessoas. Então, tipo assim, se eu começasse a falar demais, ele já, tipo, me olhava de cara feia. O que você tá falando aí? E engraçado que eu convivia, mas eu não achava o que eu acho hoje sobre esse tipo, né? Então, o que eu quero dizer aqui para você? Uma pessoa que não te respeita, que você já tá percebendo, que essa pessoa não te dá satisfação, essa pessoa não vem cedo para casa,
essa pessoa prioriza as amizades ao invés de você, essa pessoa não permite que você fale, porque ele foi me podando, eu era muito nova, muito jovem, né? E ele foi me podando. Então, eu falava qualquer coisa espontânea, porque eu era meio elétrica, meio espontânea, então eu soltava, ele falava, psh, fala baixo, pra que você tá falando alto? Pra que isso? Gente, eu vou te falar, até quando eu fui ganhar a minha menina, eu sempre fui muito indignada. E aí eu tava lá, né, na cama do hospital, e tinha ganhado ela, tudo. Aí a enfermeira veio e eu pedi, falei, eu posso ficar com ela? Aí a enfermeira falou, não, você ainda não tomou banho, você não pode pôr o neném na cama porque vai contaminar. Eu não sei, gente, se isso procede, tá? Mas foi a enfermeira, naquele momento, falou pra mim. Aí eu fiquei indignada. Eu falei, como assim ela não quer dar minha filha pra eu segurar? Como assim contaminar? E desde quando a minha tava dentro de mim? E como vai contaminar? Sabe, eu não tinha entendido. E ele era o horário da visita. Ele já fechou a cara assim, olhou feio pra mim e falou pra mim, vamos parar? Vamos parar? Ou seja, não tinha a menor empatia, não queria, porque assim, eu podia ser até um pouquinho imatura, eu podia realmente estar sendo chata, estar falando demais, mas eu tinha acabado de ter um filho, eu tinha acabado eu tava ali, gente, toda estrupiada, e a pessoa não tem uma palavra que ele podia falar assim pra mim, sabe, ter paciência com você, porque o relacionamento é feito de paciência, né? Eu tenho que ter paciência com a pessoa e a pessoa tem que ter paciência comigo. É claro que às vezes a gente perde um pouco a linha, discussões acontecem, mas ali era ele me podando o tempo todo. Eu não podia ser eu não podia falar, eu não podia me manifestar, eu não podia ficar indignada, eu não podia dar opinião, né? E tinha que aguentar tudo calada. Imagina isso, gente, durante quase 30 anos da vida da pessoa. Entendeu? Como é que a pessoa fica? E eu não entendia, não tinha nada desse negócio de narcisismo. Se você fosse falar, você ainda era errada. Né? Porque eu sou uma pessoa de uma geração um pouco atrás, né? Eu tô um pouco mais antiga. Hoje em dia o pessoal está muito mais evoluído. E eu tô querendo registrar esses acontecimentos aqui como um diário, né? Para que talvez se você já viu algum comportamento desse e você acha que não, que a pessoa tem razão, porque quem convive com esse tipo de pessoa, eles fazem de um jeito que você sente que ainda você é que é errada, entendeu? E que você observar que a pessoa não deixa você se expressar, a pessoa não pensa em você, a pessoa não te respeita, não lembra de você, para você começar a ponderar, sabe? A ponderar. Eu bato muito nessa tecla. Pense em você, olhe para você. Porque às vezes a gente está triste, está infeliz, mas a gente quer consertar as coisas, a gente acha que o tempo vai fazer com que as coisas melhorem. E não melhoram, gente. Pode amenizar, mas não é porque amenizou, é porque você acostumou. Porque o ser humano é adaptável. A gente se acostuma com tudo na vida, né? Então a gente acaba deixando para lá. Você se habitua a ser tratada como um nada, né? E isso não é bom, e isso daí é uma coisa que vai te abalar muito no futuro, com as suas relações interpessoais, com a sua vida profissional, com a sua parte psicológica, né? O que me segurou muito é que eu sou mais brava, assim, né? Eu sou uma pessoa indignada, então realmente, mas eu vou te falar, uma pessoa mais pacata do que eu, gente, ela vai sucumbir, ela vai adoecer, e eu acredito que isso existe muito, né? Eu tenho uma tia que morreu com 47 anos, né? E foi aí que eu fiquei pensando que eu teria o mesmo fim que ela. Então, quando eu tinha 44, é que eu resolvi dar um basta nisso. Mas tive muitos prejuízos, tive muitas sequelas e ainda estou me recuperando, né? Tanto que o primeiro vídeo aqui do canal, eu comecei assim por um desabafo. O que você faz com 51 anos e você ter que começar uma vida em que você não conseguiu construir absolutamente nada para você? Porque você queria viver para a família, porque você queria ter um lar, porque você queria ser uma esposa dedicada, que é assim que eles fazem, né? Que eles falam pra gente que a gente tem que ser aquela mulher sábia, que a mulher sábia edifica o lar, né?
E, inclusive, eu escrevi, né, um pequeno livrinho, né, que a gente fala que é e-book, né, e que eu conto tudo e que eu dou dicas, né. Então, se você quiser essas dicas, né, eu trago para vocês. Deixa aqui nos comentários, né, coisas que a igreja nunca vai te falar. Eu era uma pessoa de igreja, eu era uma mulher de oração, sempre fui, eu era uma mãe dedicada, sempre quis trabalhar o melhor para minha família, mas eu me prejudiquei. Então, você é um ser individual. Se essa pessoa faltar ou você não quiser mais viver com ela, você tem que você tem que ter munição, você tem que ter uma base que você mesmo vai construir, porque ninguém vem construir nada para nós. Se você não pensar em você, ninguém vai pensar. Então, o vídeo de hoje eu contei esses trechos que aconteceram comigo para você perceber como que a pessoa narcisista, abusiva, tóxica, ela vai te minando aos poucos e nas coisas do dia a dia. Não são acontecimentos extraordinários. Não, isso aqui foi uma exceção por causa disso, ele estava nervoso. Não, gente. Tudo eles ficam nervosos, tudo eles não gostam. Se cair um alfinete, a pessoa já vai estrelar com você. E eu tenho muitos episódios disso. E talvez eu contando esses episódios, você possa falar, nossa, isso aí aconteceu comigo também, aconteceu algo parecido. E você, se você não acha que você está no relacionamento abusivo, mas esses episódios parecidos com esses que eu contei acontecem com você também, é hora de você começar a, pelo menos, a começar a se proteger, sabe? A preparar o seu caminho, a entender você como um indivíduo, sabe? E começar a procurar aí pensar em você, tá? Pensar em você, como que vai ser seu futuro, se blindar, né, psicologicamente, buscar ajuda psicológica, buscar ser espiritualizada, tá, gente? Não ser religiosa, mas ser espiritualizada para que você consiga não se prejudicar no dia de amanhã e não ficar aí uma pessoa desorientada na vida. Bom, então eu espero ter ajudado com essas histórias que eu contei aqui. Espero alcançar bastante pessoas, espero que vocês busquem conhecimento, busquem se informar, né, das leis, o que você pode fazer para se proteger, enfim, tá bom? É um alerta para quem é jovem ou para quem já é mais madura e também vive isso ou viveu. Tá bom? Então deixa aqui nos comentários se você conhece alguém, se você passa por isso, enfim, tá? Comenta aqui a palavra sinais, tá? Para mim saber que você ficou até o final do vídeo. Curta, compartilhe, tá? E eu te vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!